Olá, pessoas! Hoje é a vez da propriedade Background Repeat. Nós vamos aprender como controlar a repetição de imagens de fundo. Vamos lá, então. No arquivinho aqui, eu já vou definir uma imagem de fundo para essa nossa div, onde tem um H1. Então, no Style, eu vou colocar um seletor para a div e definir Background Image com uma URL. E vou selecionar uma imagem que está aqui na nossa pastinha IMG, que é essa ep.png. Vou salvar aqui, vou atualizar no navegador, e a gente vê que aparece um pedacinho da imagem. A imagem é essa aqui, ó, é o logo original do Eterno Padawan, ok? Então a gente pode notar que está aparecendo um pedacinho e ele acaba se repetindo na horizontal. Se eu ajustar o zoom no navegador, ó, vou diminuir o zoom, a gente vê mais vezes a repetição. Se a gente aumentar o zoom, a gente vê menos vezes a repetição. Até aí, normal, né? Beleza. Continuando então aqui no código, o que acontece é o seguinte. Para demonstrar as propriedades de repetição do fundo, eu vou fazer alguns ajustes. Dentre eles, eu vou setar a altura dessa div, forçando ela a ocupar toda a altura disponível da própria janela aqui do navegador. Então, vou setar height sem VH. Vou atualizar aqui no navegador. E a gente vê que ele ocupa a altura toda, não deixando mais aquele espaço em branco, ok? Outro detalhe aqui é o seguinte. Tá vendo que tem uma barra de rolagem? Essa barra de rolagem acaba aparecendo porque tem algumas margens, tanto aqui na parte superior, como aqui na direita, na esquerda, tá vendo? Que são margens padrão na exibição da página. Eu vou zerar também essa margem, ok? Eu vou tirar todas as margens, só para ficar mais fácil de entender os exemplos. Para fazer isso, eu vou usar o seletor universal, que a gente já aprendeu na aula de seletores. Se você não viu ainda, dá uma procuradinha aqui no canal, sobre seletores. Continuando então. Aqui eu vou definir que a margem é 0. Vou salvar. Atualizar, e com isso some aquela barra de rolagem. Todo o espaço é utilizado sem margem nenhuma. Beleza, agora que a gente tem todo o ambiente ajustado, dá para fazer os exemplos do nosso Background Repeat. Eu vou arrastar a janela aqui e redimensionar na largura, para a gente ver como é que funciona, o padrão, né, que é quando a gente está com a imagem repetindo, e vou redimensionar a altura. E a gente vê o mesmo caso, sem problema. Então, conforme cabe a imagem, ele vai colocando, e se a janela é diminuída, a gente simplesmente não vê aquela parte que extrapola, né, que sai da área da janela. Sem novidades. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Background, repeat. Eu tenho alguns valores possíveis aqui. O valor padrão é justamente o repeat, ou seja, para repetir. Vou definir dessa maneira, vou salvar, atualizar no navegador e o resultado é o mesmo, porque já é o comportamento padrão. Agora eu vou usar, ao invés de repeat apenas, o repeat x, ou seja, repetir no eixo x. Vou salvar, atualizar e a gente vê que a gente tem só na horizontal. Vamos de novo aqui, ó, redimensionar. Ele continua fazendo a repetição na horizontal, mas na vertical, mesmo que eu ajuste a altura, não aparece nenhuma repetição na imagem. Nenhuma. Voltando aqui então. Se eu colocar o repeat y, ou seja, y, vai ter o comportamento na vertical. Ou seja, ele repete na vertical para poder preencher o espaço necessário, só que na horizontal a gente não tem nenhuma exibição da imagem. Mesmo redimensionando aqui, a gente não vê nenhuma imagem. E aqui na vertical, se a gente aumentar ou diminuir, a gente vê mais vezes a imagem. Belezinha? Continuando então. Então a gente já viu que tem a opção de repetir, que é o padrão. Então ele repete tanto no eixo X como no eixo Y, ou seja, horizontal e vertical. A gente tem a opção de repetir só no eixo X, ou seja, só horizontal. Só no eixo Y, ou seja, só vertical. E a gente tem o seguinte, a opção de no repeat, ou seja, não repetir. Vamos atualizar no navegador
e a gente vê que aparece apenas uma vez a imagem, ok? Se a gente redimensionar aqui, ó, mesmo ocupando toda a tela, não vai ter repetição na imagem. Então, mais uma opção de valor para o background repeat. Agora vamos ver dois que são bem legais. Esses são os mais diferentes e mais interessantes. Vamos colocar a propriedade agora com o valor space. Quando a gente ajusta o valor para space, vou atualizar aqui, ó, ele vai ocupar todo o espaço, preservando a dimensão da imagem. Ou seja, ele não vai esticar nem espremer a imagem para ocupar os espaços. Ele vai distribuir as imagens encostando nos cantos, como aqui, ó, no canto esquerdo superior, no canto direito superior e assim por diante, aqui embaixo, ok? E se eu redimensionar a janela, vamos fazer aqui, ó, assim. Conforme eu espremo, olha o que vai acontecer, ó. Ele ajusta o espaço, então memorizem esse termo, ó, espaço, por isso que é space. Ele ajusta o espaço entre os elementos para encaixar da melhor forma possível, distribuindo a repetição da imagem. Se eu espremer a ponto de não caber mais, olha o que vai acontecer. Ó, some uma das repetições. Se eu continuar, vai acontecer a mesma coisa, ó, até que não caiba mais e chega a um mínimo, que no caso é o mínimo da janela do próprio navegador, ok? Então ele ajusta, repetindo a imagem, encostando nos cantos ao longo de toda a imagem, né, ao longo de toda a área, né, ao redor, mas sem fazer distorção na imagem. A mesma coisa acontece se eu esticar aqui, redimensionar na vertical. Ó. Vou espremer aqui, aí coube só um. Se eu esticar mais, cabem dois. Se eu esticar mais ainda, vão caber três e assim por diante. Ó. Tá vendo? Então, ele vai ajustar o espaço entre as imagens para executar essa repetição. E a última opção é o round, que ele também vai repetir os elementos, né? Vai repetir a imagem, só que de uma maneira bem diferente. Vamos ver aqui, ó. Colocou todos eles aparecendo, espremendo a imagem para ocupar todo o espaço. Aqui parece que está bom, mas não está. Vamos ver uma coisa? Eu vou arrastar e vou começar a mexer aqui no tamanho. Ó. Olha o que acontece com o logo em si, ó, com a imagem. Ela está sendo espremida. Ó. Ele faz um ajuste de forma que não esprema demais ou não estique demais, para não chegar a ficar feio, ok? Mas ele está distorcendo. Se vocês notarem aqui, ó, a imagem está um pouco esticada na horizontal. Vou tentar agora puxar na vertical. Ó, vou espremer mais. Estão vendo que ele ajusta? Então, ele não dá nenhum espaço entre as imagens, ajustando o tamanho e a proporção, ou seja, esticando, tanto na horizontal como na vertical, para preencher todo o espaço. Então, essa diferença é realmente muito importante, ok? Então, para cada caso do seu projeto, no que você estiver construindo, você vai utilizar uma dessas opções de valores para o background repeat, ok? Lembrando que a gente tem uma série de vídeos aqui no canal, que é o Web na Prática, onde eu estou trabalhando com projetos mais práticos, ou seja, eu vou demonstrar na vida real como a gente pode utilizar propriedades CSS, elementos HTML, JavaScript e assim por diante. Essa playlist é específica para demonstrar cada uma das propriedades, cada uma das técnicas disponíveis do CSS. Então, antes de tudo, já se inscreveu? Já curtiu? Já compartilhou? Já ativou o sininho de notificações? Se não, ainda chegou a hora, hein? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.